Oi, oi, boa noite. Como vai? Vai bem? Eu espero que você esteja bem. Aliás, eu espero que você esteja bem, que você se mantenha bem. A gente vai fazer um esforço enorme para que a sua noite, que seu dia termine melhor do ponto de vista da informação. A gente vai agregar valor ao seu dia em termos de informação, porque está no ar, ao vivo, programa Opinião. Hoje, uma sexta-feira, e a gente vai hoje falar de educação pública. Tal como já anunciamos, está postos conosco aqui, professor, doutor, padre, secretário de Educação do município de Várzea Grande, Edson Sestari. Está com uma missão muito importante pela frente, de levar avante, né, a qualidade da educação, levar avante toda a política educacional, a política de ensino do município de Várzea Grande, sob a regência, obviamente, da prefeita Flávia Moretti, que, tal como prometeu, não é, tem aí toda uma política a ser colocada em prática também na área da educação. Professor, eu chamo de padre, mas ele é tanta coisa, ele é professor, doutor, padre, agora secretário. Então, se sair aqui um padre, se sair aqui um secretário, um doutor, não fique zangado não, porque a gente vai pela... a gente está tentando ser um pouco mais informal. Opinião está com o nosso glorioso secretário de Educação, professor Lorenberg. Como vai? Vai bem? Boa noite. Muito bem, Paulo. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço. Mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Verdade. Então, a você que acompanha a gente em qualquer canto, aqui no canal 22 ou também pela internet, ó, dá um clique aí, ó, no Facebook. Como que você faz para checar, para acompanhar ao vivo? Entra na sua página no Facebook e digita lá, TV Pantanal 22 HD. E aí já, lá estamos nós, ou cá estamos nós, né, ao vivo. Aí você pode se locomover aí, inclusive, se for dirigir, fique bem atento, cuidado, não vai ficar lá assistindo e dirigindo ao mesmo tempo não, viu? Mas acompanhe conosco em qualquer canto que você esteja aí. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, de verdade. Ou ainda pelo www.gazetadigital.com.br, ok? Ah, e se tem alguma pergunta também para o nosso glorioso convidado de hoje, que é o secretário de Educação de Várzea Grande, 99932-2529, está aí na tela para você, aí no rodapé. Alguma sugestão, alguma pergunta, você que é de Várzea Grande, felizmente temos aí uma audiência muito forte em Várzea Grande, que construímos ao longo desses 5 anos, não é, de programa Opinião. Então, mande a sua perguntinha, sugestão aqui via WhatsApp, que a gente coloca aqui para o nosso glorioso professor, doutor, padre Edson Sestari. Muito bom tê-lo aqui, obrigado por aceitar o nosso convite, viu? E foi de primeira mesmo, assim, liguei para ele, não teve um gosto ruim, como certas pessoas fazem, alguns aí tem umas moagens, né, rapaz? E nosso glorioso secretário, obrigado por aceitar o nosso convite. E já te pergunto, aqui em Cuiabá, por exemplo, estava até assistindo hoje o prefeito de Cuiabá, o Abílio, anunciar a prorrogação do horário, do prazo, da data do início das aulas. Parece que agora será dia 10 de fevereiro. Lá em Várzea Grande, como é que está esse calendário e como é que estão os preparativos para o início do ano letivo? Boa noite, bom tê-lo aqui. Boa noite, Paulo, boa noite, Lorenberg. Uma alegria poder estar com vocês aqui para conversar com a nossa querida população de Várzea Grande. Uma saudação especial à nossa prefeita, Flávia Moretti, ao vice-prefeito Tião da Zaeli. E fico muito honrado pelo convite que me fizeram, né, para fazer parte desse trabalho na educação de Várzea Grande. E é uma alegria poder conversar com vocês nesse momento. Já acompanho bastante o trabalho de vocês aqui e poder participar, para mim, é uma alegria muito grande. Obrigado, a alegria é nossa. E o ano letivo, como é que está aí? Primeiro, a questão do calendário, a data inicial mantém-se, vai ser alterada também? E os demais preparativos para esse começo de ano? Nós vamos iniciar o ano letivo na segunda-feira, dia 3, conforme o calendário já previsto.
e todas a infraestrutura, né, que compõe o início das aulas está tudo ok. Agora à tarde, no final da tarde, nós finalizamos a entrega da merenda em todas as escolas, né? Nós temos 96 escolas e CMEs, né, creches e escolas municipais. A vistoria do transporte também já está tudo ok. Nós temos algumas áreas rurais, que é a Sadia, por exemplo. Todos os ônibus já estão vistoriados, toda a merenda já está garantida nas escolas, entregue nas escolas. Nós já fizemos essa semana a semana pedagógica, né, desde segunda-feira, e esse ano a gente optou por fazer uma semana pedagógica presencial, até por essa importância para nós do contato com os professores, com os diretores de escola, os coordenadores. Muito significativo para nós, dentro da nossa proposta pedagógica, esse contato humano, né, e de presença. Então, nós vamos iniciar na segunda-feira e já vamos iniciar na segunda também com a inauguração de uma ampliação de uma escola, que é a Escola Abdala, no bairro São Mateus, que já amplia um conjunto de vagas de estudantes, né, para dentro do próprio município. Então, está mantida o início das aulas para segunda-feira, dia 3, conforme o calendário. Foi todo um esforço muito grande, né, no início, porque nós assumimos a gestão com pouco período de transição, mas a equipe, muito profissional, muito técnica, deu conta de preparar todo o ambiente, toda a infraestrutura. E de maneira especial, né, a atribuição dos professores, que é a parte bem significativa. Quando você falou da Escola São Mateus, lá do bairro São Mateus, lá ela vai ser ampliada em quanto? Em salas? Nós vamos inaugurar 9 salas. 9 salas. Aí refeitório novo, cozinha nova. Lá no bairro São Mateus? São Mateus. 8h30 da manhã estão convidados. Segunda-feira. A prefeita vai estar lá também. Olha só, gente, aí você do bairro São Mateus, onde nós temos também uma audiência muito boa. Segunda-feira. Qual é o nome da escola lá? Você lembra de cabeça? Abdala. Escola Abdala. Atenção você da Escola Abdala aí. Estava reclamando que estava pequenininho, que estava apertado do ano passado. Então, já tem aí uma data marcada, que é segunda-feira, dia 3, às 8h30 da manhã. O glorioso secretário Sestari vai estar aí, a gloriosa Moretti também vai estar aí, a prefeita. E você, obviamente, que vai estar prestigiando e vai receber de presente aí a ampliação da Escola Abdala no São Mateus, viu? Que bom, que bom. Antes de chamar o Lorenberg para fazer a sua primeira intervenção aqui, secretário, sinal de que, quando eu perguntei se mantém-se, né, essa data do dia 3, sinal de que vocês receberam, apesar do pequeno tempo de transição, a pasta da educação estava tudo sanado, não tinha problemas graves que fizessem com que vocês pensassem num adiamento. Do ponto de vista da logística e do ponto de vista da infraestrutura, ela é uma pasta que tem uma organização interessante, né? Ela ficou com um pouco de restos a pagar em função também de transição e de planejamento e que nós vamos aos poucos regularizando, né? E também nós estamos implementando um redimensionamento da proposta pedagógica. Agora, do ponto de vista da infraestrutura, do ponto de vista de logística, é uma secretaria que tinha uma organização interessante já. Ok. Lorenberg? Secretário, antes de mais nada, registrar a nossa alegria. A alegria mesmo de tê-lo aqui no nosso bate-papo, na nossa conversa, sobretudo para falar sobre a educação escolarizada e um município que nós temos um carinho muito grande por Várzea Grande, até porque nós temos uma audiência, o Paulo já falou sobre isso, temos uma audiência significativa na cidade. Portanto, a nossa alegria é dupla em tê-lo aqui. Secretário, tem aqui um trecho da fala do senhor no dia da sua posse, no dia 2 de janeiro. O senhor chegou a afirmar o seguinte, eu peguei só um trecho, vou ler esse trecho. Como secretário, meu compromisso é com a qualidade do ensino, a inclusão e o desenvolvimento integral dos nossos alunos. Fecham aspas. Essa frase eu encontrei lá no site da Unifac, né?
Eu tenho aqui duas perguntas, secretário. Farei as duas juntas para o senhor ter mais tempo para discorrer sobre ela, mas muito mais um pedido de reflexão. Hoje, 29 dias à frente, é possível fazer um diagnóstico da pasta e, a partir desse diagnóstico, traçar metas para alcançar a qualidade do ensino, ou ainda é muito cedo e por quê? A segunda questão, por falar em planejamento, o senhor falou em planejamento agora há pouco, numa das respostas que o senhor nos deu. O senhor já tem pelo menos um esboço desse planejamento ou ainda não tem? Se ainda não tem, está previsto para quando, em qual momento apresentar esse planejamento? Tá bem. Muito agradecido, Lorenberg, uma alegria poder conversar contigo, né, com o Paulo e com nossos telespectadores. Alguns elementos a gente já consegue sinalizar no que diz respeito à busca pela qualidade, né? Então, uma proposta que nós já fizemos e que ela tem um fundo muito interessante, que me parece que, isso é uma reflexão, né? Me parece que em Várzea Grande a gente precisa fazer uma inversão para que a qualidade aconteça, a inversão da primazia da educação, do pedagógico sobre o político. Esse é um pequeno diagnóstico que eu consigo fazer nesses 29 dias, é que a Secretaria ela se encontra um pouco marcada, fortemente, do ponto de vista político. E enquanto nós não fizermos essa inversão cultural também, de que a primazia, numa Secretaria de Educação, a primazia tem que estar no pedagógico e não tanto no político, do ponto de vista partidário, o político sempre acompanha, não tem como negar isso. Então, essa mudança de cultura ela é significativa e nós a refletimos muito com os diretores e com os nossos professores na Semana Pedagógica. E nós fizemos uma inversão também que nós consideramos importante para a qualidade da educação, a inversão da formação continuada. A formação continuada dos nossos profissionais da educação ela estava centralizada em um anexo e ela acontecia fazendo com que os professores e funcionários se deslocassem para esse espaço. E nós criamos uma estrutura de formação continuada onde a equipe formativa vai na escola, porque é nessa troca na escola que vai acontecer de fato a formação e para encontrar os caminhos para a qualidade. Porque quem conhece o chão da escola é a equipe da escola, é o professor da escola, é o coordenador da escola, é o diretor da escola. E tirar essa cultura de que quem ensina é quem vem de fora. A equipe que vem de fora, a equipe formativa, ela vai ajudar a encontrar os caminhos com as pessoas que estão lá no dia a dia, no chão da escola. Então, me parece que esse é uma sinalização interessante. E do ponto de vista do planejamento futuro, nós estamos, nesse momento, traçando alguns princípios, fundamentos e valores que nós consideramos significativos para o processo educacional. E a gente tem refletido pelo menos uns 14 princípios, fundamentos e valores. A partir desses princípios, fundamentos e valores, nós vamos construir o nosso plano decenal, que é um planejamento para 10 anos para o município. Ou seja, a gente precisa olhar longe, né? Olhar lá no futuro e aí traçando as metas, estratégias e todo esse caminho. Para que a gente faça isso de um ponto de vista bastante técnico também, nós estamos em diálogo com uma fundação, com um grupo, com uma associação que é o Gente. Esse grupo ele tem uma série de empresas que o compõem, mas é o grupo que ajudou a planejar a educação do estado de Mato Grosso e fazer o planejamento de 10 anos, e hoje eles trabalham com mais 5 municípios do estado, fazendo essa assessoria. E o planejamento ele começa com um bom diagnóstico. Então nós precisamos fazer um diagnóstico da educação do município, olhando para aquilo que já existe, mas de maneira especial olhando para aquilo que se desenha no futuro. A gente tem bairros em Várzea Grande que começa um centro habitacional, um grande residencial, mas
as pessoas vão para lá, mas não foi pensado o planejamento do entorno, da saúde, da educação, para aquelas crianças que vão morar naquele espaço. Então, esse ordenamento, dentro de um planejamento a longo prazo, que nós vamos desenhar. Quem assessora esse trabalho, esse planejamento, geralmente é a Fundação Falcão, Fundação Dom Cabral, FGV, são instituições renomadas no Brasil que vêm e fazem o diagnóstico, e é em cima do diagnóstico a gente vai construindo esse planejamento, que é um planejamento a longo prazo. Então, esse é um pouquinho o cenário que nós estamos desenhando nesses 29 dias, né? Porque é um período também de muito trabalho de construção das equipes, né? E nós fizemos uma opção, autorizados pela prefeita e pelo vice-prefeito, de que a gente desse um perfil técnico para as equipes. Então, nós temos muita gente boa, efetiva, já dentro da prefeitura trabalhando, são ótimos profissionais que a gente vai manter, porque de fato tem um perfil técnico. E vamos constituindo uma equipe técnica, né, para poder fazer esse caminho, né, que é um caminho longo. Eu sempre costumo dizer que a educação ela é um processo e é um percurso. E é um percurso longo que a gente precisa fazer com planejamento de fato. Pois é, o senhor falou aí, eu estou bem atento no que você está dizendo aí, porque assim, muitos desses princípios, fundamentos e valores já estavam na boca da Flávia Moretti na campanha, não é? No plano de gestão dela. O que vocês estão fazendo, ou que fizeram nesses 29 dias, por exemplo, tal como questionou o Lorenberg, é funilar um pouco mais para se chegar no produto final para colocar em prática. É isso? Porque que eu estou perguntando isso? Porque eu gostaria de que o senhor citasse pelo menos 2 exemplos, nós não temos muito tempo nesse bloco ainda, mas a gente pode continuar no próximo bloco, por exemplo. Exemplos de princípios, fundamentos e valores dos quais vocês não abrem mão, que farão parte do cotidiano escolar público da rede pública de Várzea Grande a partir agora do dia 3. Eu vou tentar ser rápido e tentar costurar alguns princípios que O senhor pode até não ser rápido, o senhor pode só dividir. Aí daqui uns 3 minutinhos, eu tenho que ir para o intervalo comercial, a gente... Tudo bem, tudo bem. Bom, a Flávia e o Tião têm insistido muito sobre a questão da qualidade, né? A qualidade da educação e que, de fato, a gente consiga alfabetizar as crianças na idade certa e com uma boa formação. Então, o princípio da qualidade é um princípio que ele é transversal em todo o nosso planejamento, a nossa organização. Existem alguns elementos novos, né, que estão surgindo no ambiente da gestão e do mundo educacional, que é a ideia da cooperação. Então, é um elemento que a gente quer desenvolver também, a ideia de que o processo educacional ele não é um processo individualista e individualizado. Ele também se dá em uma dinâmica de cooperação. E com isso entra uma série de elementos, que é a participação, que é a dimensão democrática, né, do ambiente escolar. Um outro princípio fundamental que a gente não consegue escapar agora é a educação climática, né? A gente precisa criar lá nas nossas crianças já essa cultura do cuidado que o Papa Francisco chama da casa comum, né, do planeta. Esse é um processo educativo, né? A gente precisa ir criando a cultura desse cuidado. E a gente começa a desenhar, dentro da nossa superintendência pedagógica, nós temos uma equipe formativa composta de 4, 5 professores. E esses professores vão implantando os projetos dessa educação climática lá no chão da escola, lá no dia a dia das nossas crianças. E tem uma discussão muito interessante dentro da gestão da Flávia e do Tiago, do Tião, da Zaeli, que é a ideia de que as secretarias comecem a pensar projetos comuns, ou pelo menos projetos que se tocam. Então, um projeto, por exemplo, de educação climática, ele tem que conversar com a Secretaria do Meio Ambiente. Sim. Junto com a educação climática, nós estamos pensando em fazer educação financeira. A educação financeira tem que conversar com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico.
Então, muitas ações agora, por exemplo, o início das aulas, que é toda essa questão da chikungunya, da dengue, nós estamos fazendo um trabalho junto com a Secretaria de Saúde. Então, a saúde vai para a escola e faz todo esse trabalho, que é essa dinâmica, de fato, da cooperação. Então, a cooperação, ele é um princípio que é transversal na gestão, mas também acontece dentro da nossa secretaria. Já a gente continua mais sobre isso aí, ou seja, é um tipo de gestão que está sendo proposta, onde as suas pastas, as suas secretarias se conversam, né? Porque tem gestão aí que a secretaria não conversa com a outra. O cara precisa de fazer uma estrutura de reforma lá na escola e a educação não conversa com a Secretaria de Obras, e aí fica aquela coisa assim meio que isolada, não é? E aqui o que está sendo proposto, tomara que seja colocado em prática, não é? É justamente ao contrário, é que todo mundo se fale, se converse, porque o bem comum, você sabe que é o êxito, né? O êxito na gestão das suas mais respectivas, das mais variadas pastas. O Opinião vai dar um tempo para o intervalo comercial, mas é coisinha bem breve, a gente volta em 1 minuto e meio, um instante só. Muito bem, cá estamos de volta ao vivo, o programa Opinião na sua TV Pantanal. Quero mandar um beijaço aqui enorme para Cleusa, que está acompanhando o programa Opinião lá no Mapim. Viu, Cleusa? Obrigado aí em Várzea Grande. Ó, Cleusa, fala para os seus guri, para os seus piá aí, que segunda-feira tem aula cedinho. Vamos perder o horário não, hein? Mandar um abraço aqui para o Osmar Vieira, que está acompanhando a gente aqui no Dom Aquino, em Cuiabá. Solange Vilela, também aqui de Cuiabá do Porto. Jesuína ou Jesuíta? Acho que é Jesuíta. Jesuíta, que está também aqui acompanhando a gente ao lado do Floresvaldo, que é o glorioso esposo dela lá, né? Tem mais uma aqui também que está mandando mensagem aqui no grupo do Opinião, que é a Renata Moura. Tá dizendo, ela é de Várzea Grande, está dizendo que ela lá mora na Arthur Bernardes. Arthur Bernardes é aquela que vai lá para o Costa Verde. E está acompanhando o programa também, está ansiosa pela gestão da Flávia Moretti, / Edson Sestari na educação. E a própria Flávia Moretti, nossa prefeita, mandou aqui para mim um zap. Cadê? Achar ela aqui. E ela está dizendo o seguinte, que o glorioso... Cadê, bicho? Estava aqui agorinha. Estava dizendo para mim assim que o Flávio, o nosso... Aqui, achei. Está dizendo que ele é um... são meus achadinhos da Shopee, né? E rir, kkkk. KKKK eu acho que é o mesmo que o RS, né? Risos, né? Obrigado, prefeito. Parabéns aí. Vamos torcer para que seja tudo certo, dê tudo certo, dê condições de trabalho, que esse aqui tem competência, já provou isso. E tem aí uma missão pela frente. O GD que está acostumado a acompanhar agora, que é o Gazeta Digital, a gente não vai ler nenhuma notícia hoje não, mas eu recomendo você a acessar aí, rapaz, olha só. Acesse o GD, que é o Gazeta, você está vendo aí, o Boca colocou algumas coisas aí para a gente. Inclusive eu falei agora há pouco sobre essa situação da educação em Cuiabá, no ensino público de Cuiabá. Você tem aí essa notícia do glorioso prefeito, o Abílio, dizendo que as aulas, ao contrário lá de Várzea Grande, elas não vão começar dia 3 aqui na capital, e sim dia 10. Aí o Abílio argumenta, numa coletiva que ele fez hoje, não é? A manchete é essa aí, ó, com escolas precárias e folha atrasada, Cuiabá adia aulas, ou seja, dia 10. Porque eu perguntei aqui para o secretário Sestari se lá estava ok para começar dia 3, né? Dia 3, se estava ok, ele disse que da parte de infraestrutura, principalmente, está tudo certo lá, né? Um pouquinho de resto a pagar, mas estão conseguindo administrar esse começo de aula, mantendo lá o calendário do dia 3 de fevereiro. Então, aí, ó, no GD tem muitas informações para você acompanhar, se atualizar de tudo que está acontecendo. www.gazetadigital.com.br. O
professor, doutor, secretário, padre, Edson Sestari está aqui com a gente. Eu vou só dar uma emendadinha no assunto anterior. Quando eu falava de princípios, fundamentos, valores, a questão do ensino militar, da escola cívico-militar, vocês vão adotar, vão lançar mão disso? Qual que é a opinião do Edson Sestari a respeito disso? Qual a opinião da Flávia Moretti, gestora, prefeita, sobre isso? Uma vez que os índices da escola militar, principalmente no IDEB, são excelentes. Aqui no estado de Mato Grosso, por exemplo, essas escolas que participam têm sempre bons resultados. Vocês pretendem? Qual que é a opinião de vocês sobre isso? Bom, sobre esse aspecto, a prefeita tem no plano de governo dela, né, a proposta das escolas cívico-militares municipais, e é uma discussão que a gente precisa fazer dentro desse plano, do plano decenal, né, da construção do plano decenal. O modelo da escola militar, ele prioriza pela questão dos princípios e dos valores, e tem um elemento fundamental que está sempre presente nessa ideia da escola militar, que é a ideia da disciplina, da disciplina, do respeito, que são princípios e valores que já estão sendo costurados dentro do nosso plano decenal. Agora, como que nós vamos traduzir isso na prática? Se é um modelo de escola cívico-militar ou é um outro tipo de modelo, é uma discussão que precisa ser amadurecida ao longo do tempo, né? Na gestão anterior do governo federal, você tinha todo um incentivo, né, governamental para esse modelo de escolas. Porque a gente precisa, dentro de uma gestão pública municipal, nós dependemos de muito recurso federal. Então, infelizmente ou felizmente, o nosso país ainda tem uma política educacional de governo e não de Estado, que isso às vezes estrangula os processos, né? Então nós precisamos entender como que o país caminha também que direção que o país caminha, porque nós dependemos muito de recurso federal para a educação. E o senhor falou uma coisa aí, no bloco anterior, que eu achei interessante, mas preocupante ao mesmo tempo. Vamos traçar aí não sei se foi meta que o senhor falou, um calendário, um planejamento de 10 anos para 10 anos, né? Aí, considerando isso que o senhor acabou de dizer aí, que muitos, e eu concordo plenamente com o senhor, adotam o modelo de governo, de gestão de governo, né, e não de Estado, não é isso? Aí, essa questão de se fazer um planejamento para 10 anos, você sabe que tem essa transição lá na frente, ainda que Flávia consiga a reeleição e tal. São 10 anos, quer dizer, o risco da descontinuidade, né? Se mudar, hipoteticamente mudar, e vier um gestor no futuro que pense diferente. Porque a gente precisa prestar atenção também nessa questão do IDEB, porque fazendo uma leitura a longo prazo, até o momento as escolas cívico-militares que nós temos no Estado, elas eram escolas que classificavam os alunos. A gente tinha uma prova, né, para entrar nessas escolas. Se eu faço uma seleção dos alunos que entram, eu fico com os alunos que são melhores. Automaticamente o IDEB ele deve dar um resultado melhor, um melhor resultado. Agora o Estado adotou uma política de escolas cívico-militares com um modelo um pouco diferenciado, onde escolas, entre aspas, normais, sem esse qualificativo, elas criaram uma política de escola cívico-militar, e esse ano o governo implementa 50 escolas no Estado. Então a gente precisa agora aguardar um futuro IDEB para a gente poder, de fato, cruzar esses resultados, porque para a qualidade da educação e os resultados são muitas variáveis que compõem, né? A disciplina é uma delas, né? O cuidado, o respeito é uma delas, a qualidade do corpo docente é uma delas. Nós precisamos, em Várzea Grande, a Flávia tem sinalizado muito sobre isso, nós precisamos reconstruir dentro do município a qualificação e da remuneração do nosso profissional da educação. Hoje nós temos 1/3 dos profissionais da educação efetivos.
70% é contrato. E o contrato ele não dá estabilidade do docente na escola. Sem estabilidade de um docente na escola, eu não tenho processo educacional. A gente não faz percurso. A cada ano mudam os professores da escola, a gente não tem continuidade. Então, a grande realidade nossa é fazer também essa reconstrução. E é uma reconstrução, Paulo e Lorenberg, que ela tem uma perda de mais de 10 anos. Hoje, o município de Várzea Grande é um município da Baixada do Rio Cuiabá que tem a pior remuneração dos profissionais da educação. Então, isso é um processo de perda que a gente precisa reverter agora e criar um ciclo virtuoso de recomposição e de reconstrução disso. Agora, isso exige um planejamento. Eu tenho que ter recurso para poder oferecer uma melhoria no salário. Então, é todo um conjunto de política pública que precisa ser construído. E no município de Várzea Grande, ainda nós temos, junto com a Secretaria de Educação, a cultura, o esporte e o lazer. Então, tudo agregado. Tudo agregado numa mesma secretaria. Então, são muitos desafios que estão postos aí. Mas o elemento da qualidade, uma das variáveis intervenientes do processo de uma educação de qualidade é a boa remuneração do corpo docente e do quadro docente da escola. Professor. Eu vou pegar carona exatamente na frase que o senhor terminou a sua resposta, somado com a primeira frase da resposta, dessa última resposta. O senhor falou em planejamento, falou em estudo, falou em melhorar o salário dos professores ou dos profissionais da educação. No dia que o senhor tomou posse, de acordo com o jornal, com o site VG Notícias, o senhor chegou a afirmar algo muito próximo do que o senhor acabou de falar agora. Entre aspas, precisamos fazer um estudo bem detalhado de toda a situação. Precisamos pensar no concurso público e é claro que, de fato, precisa melhorar o salário dos nossos colaboradores. Agora, tudo tem que ser feito dentro de um planejamento. Fecham aspas. E aí vem a minha pergunta, muito mais uma provocação, e provocação, secretário, no bom sentido, sempre no bom sentido. O senhor já tem esse esboço desse estudo? E se já o tem, quando que deveríamos ter em Várzea Grande um concurso público para mudar o quadro que o senhor acabou de dizer, 1/3 apenas de efetivos de professores. 1/3 significa que, o senhor disse muito bem, 70% de contratados. Portanto, não há um processo educacional, um processo dentro da educação escolarizada em Várzea Grande. Nós temos algumas sinalizações, Lorenberg, porque o orçamento, ele abriu o orçamento a partir do dia 20 desse mês que o orçamento do município abriu. Nós ainda estamos sem acesso a algumas plataformas federais de recurso federal, para fazer uma análise, mas a política de fundo que nós estamos implementando e que a Flávia implementa em basicamente todas as secretarias é o cuidado com a atividade fim. Então, qual que é a atividade fim da educação? A atividade fim é a educação da criança lá na escola. Então, tudo o que contribui para essa finalidade, nós estamos reforçando e vai permanecer. Agora, tem uma série de outros penduricalhos que estão dentro da secretaria que não levam para esse fim. Então, isso nós já começamos a fazer. Vou dar só um exemplo que eu já falei para os professores, então não tem segredo para ninguém. Dentro da nossa superintendência pedagógica, com o modelo de formação que estava posto, nós tínhamos 80 servidores, 80 pessoas trabalhando dentro de uma superintendência. Nós fizemos uma reorganização dessa superintendência e estamos trabalhando com 26 pessoas. Mas como assim? Que diferença sem fazer efeito negativo na qualidade do ensino? Porque é um modelo pedagógico da formação continuada.
né? O modelo que existia era um modelo com apoio, assessor pedagógico e equipe de formação dentro dessa superintendência. Nós invertemos, nós criamos as equipes de formação que vão se deslocar para as escolas. E a equipe de formação faz todo esse papel técnico de assessoramento lá na escola, com o coordenador, com o diretor da escola. E eu também posso falar isso aqui agora, porque eu conversei muito francamente com os professores nossos, que é uma outra cultura que a gente precisa mudar dentro de Várzea Grande, é que todo mundo quer vir trabalhar na gestão, todo mundo quer vir para a administração, todo mundo quer vir para a superintendência, mas o que nós precisamos em Várzea Grande é do professor lá no chão da escola, é do professor que ensina, é desse que nós precisamos. Então, todo o modelo nós estamos tentando dar força para essa ação que ela precisa acontecer lá no chão da escola. Eu não vou resolver o problema da alfabetização dos nossos alunos trazendo gente para dentro da secretaria e fazendo formação de gabinete. A formação precisa acontecer lá. E nós precisamos dos professores no chão da escola. Então, muitos que estavam na superintendência, a gente fez o convite para que ele volte para o chão da escola. E junto com essa superintendência, a gente tinha alguns centros de formação, tinha um centro de formação Atlântico, não sei das quantas, tinha uns nomes bonitos lá. Era um espaço alugado com 23 pessoas trabalhando. Nós devolvemos o espaço alugado e reduzimos para 3 pessoas. Menino, foi... Então, por quê? Porque nós entendemos que algumas funções que estavam sendo desenvolvidas dentro das superintendências e na sede da secretaria, elas não atingiam a finalidade, a atividade fim que a gente precisa, que é, de fato, a educação lá no chão da escola. Então, um pouco nessa direção nós andamos, porque com isso eu consigo ir criando um pouco de gordura do ponto de vista financeiro, para poder pensar num concurso, numa melhoria do salário de quem, de fato, vai fazer o trabalho último, ou a atividade primeira, ou a atividade fim, que é a educação lá na escola. Muito bem, estamos conversando aqui com o professor doutor, padre, secretário municipal de educação de Várzea Grande, Edson Sestari, que continua conosco. A gente vai ali tomar um cafezinho ou uma água. Vamos voltar, a gente volta num instante só, em 1 minuto e meio, um instante só. Eis que estamos de volta aqui, você está assistindo ao programa Opinião na TV Pantanal nesta sexta-feira, não é? Que a gente está entrevistando aqui o secretário Edson Sestari, lá da Educação de Várzea. O senhor é padre, eu queria falar, só para efeito de curiosidade, o senhor continua exercendo a função de padre, não? O senhor, qual que é o nome que fala? Eu não sei como é que fala, qual que é o nome que... Sacerdote, presbítero... O senhor continua exercendo a atividade de padre, porque agora imagino que a correria seja intensa do ponto de vista da Secretaria de Educação, né? O senhor continua praticando, né, essas funções aí de padre? Bom, o exercício ministerial, do jeito que a gente compreende, que é ficar vinculado a uma paróquia específica, ultimamente eu não consigo fazer. Porque eu estou, desde 2010, na função de diretor de faculdade e educação, e eu sou da Diocese de Sinop, Mato Grosso. E a minha obediência eu devo ao meu bispo de Sinop, e eu fiquei por 13 anos morando aqui em Cuiabá, morando em Várzea Grande, melhor dizendo, né? Importante dizer que eu moro há 19 anos em Várzea Grande, no Cristo Rei. Eu fiquei 13 anos trabalhando na diocese como administrador. Então, eu administrava a diocese, que compõe de Sorriso até na divisa com Pará, Alta Floresta, eram 38 CNPJs. Então, os finais de semana, eu sempre ia para a diocese. E eu exercia o ministério onde eu estava. Então, porque cada final de semana eu estava numa cidade. Mas os períodos assim mais fortes da liturgia nossa, eu sempre atendo Terra Nova do Norte, mais especificamente a minha vila, né, porque eu sou de assentamento.
que é a Nona Grovila, Capela São Miguel. Então, Lá no Nortão. Lá no Nortão. Esse é o lugar. Mas eu já fui pároco também em Sorriso, na paróquia Santa Luzia, que fica do lado direito da BR, de quem vai daqui para lá. Uhum. No tempo que Nova Ubiratã, Boa Esperança, não existia asfalto, não era um paróquia ainda, aquele fundo todo lá, eu tenho uma alegria e uma saudade muito grande daquele povo, porque eu colocava meu violãozinho na caminhonete na segunda-feira e rodava todo o interior com 3 missas por dia e retornava na sexta-feira à noite para casa. Pois é, mas hoje não celebra mais missa, Eu né? celebro missa, eu atendo sacramentos, mas eu não consigo... Manter uma continuidade... Não consigo ter uma continuidade num determinado local, né? Uhum. E também é importante dizer que nesse período todo, nos últimos 5 anos, além da administração, eu fiz o doutorado. Então o doutorado tem me tomado um tempo razoável absorve também. muito tempo. Agora com a secretaria eu me reorganizo esse ano, porque eu não tenho mais a missão em Sinop de administrador. Finalizei o doutorado, agora eu vou me acomodar um pouco na secretaria e ajudar a Várzea Grande. Provavelmente eu ajudo em alguma paróquia, já conversei com alguns padres lá, mas eu quero atender a comunidade, alguma capela, bem nos bairros, que é um pouco o meu... Perfeito. O Edson Sestari, não é, que é padre, eu não sabia, né, é gaúcho lá de Tenente Portela. Mas está aqui, já faz hora, aqui no estado de Mato Grosso. E agora, o pessoal que fala que caiu de paraquedas, quando eu falei aqui que a prefeita falando assim, meu achadinho no sentido não é positivo da palavra, só que ele não caiu de paraquedas em Várzea Grande, já está lá há mais de 13 anos, que o senhor falou. 18 anos. Então, conhece ali toda a engenharia, a engrenagem, por isso que hoje está aí na condição de secretário e a gente deseja boa sorte para ele. Professor Lorenberg. Secretário, no primeiro bloco, o senhor falou por 2 vezes de inversão de cultura. E uma dessas inversão de cultura seria trocar o político pelo pedagógico, que nós estamos falando da educação escolarizada, o político pelo pedagógico. No dia 14 agora de janeiro deste ano, evidentemente, o senhor encontrou com o Sintep, com o representante do Sintep de Várzea Grande. E aí vem a minha pergunta, exatamente aí. Esse encontro entre o senhor e o secretário adjunto com um representante do Sintep significa um diálogo pedagógico ou apenas o abrir as portas para futuras negociações e que passa pelo viés político? A abertura é uma abertura de diálogo, né? Eu trabalho com um princípio muito forte, que é um princípio do Papa Francisco, que é o princípio do diálogo sem reservas, dentro das suas proporções e dentro de uma organização. Eu entendo perfeitamente a luta sindical e dentro da situação política de Várzea Grande, a Flávia tem falado desde o período da campanha dessa defasagem que foi ocorrendo com os nossos queridos profissionais que fazem o trabalho no dia a dia lá na comunidade, lá no chão da escola. E nós recebemos uma demanda, é a segunda reunião, essa foi uma segunda reunião. A primeira foi uma reunião mais amigável e a segunda foi uma reunião mais propositiva, né, que nós recebemos 18 demandas apresentadas pelo presidente Juscelino e toda a equipe dele, mas a perspectiva é uma perspectiva de construção coletiva. O sindicato tem todo o seu histórico, tem toda a sua luta, né, em defesa do trabalhador, que deve ser respeitada, porque, de fato, em Várzea Grande, nós temos, na realidade, uma defasagem que precisa ser reconstruída. E a gente quer construir um diálogo, né, e um processo de construção, do qual eles, de fato, façam parte. O Juscelino, inclusive, foi convidado pela Flávia para compor a equipe de transição. Antes de eu chegar na Secretaria de Educação, o Juscelino, o presidente do Sintep, já fazia parte da equipe de transição da pasta da educação. Então, eu acho que é um mérito muito grande da nossa prefeita e é essa ideia
de dialogar. De dialogar, porque a ideia não é criar indisposições, mas a ideia é criar caminhos e, de fato, encontrar soluções para um problema que está posto na realidade. Agora, essa é uma construção, né, que eles também, eu considero que tem uma corresponsabilidade com a gestão pública, né, que nós não podemos, a gente precisa pensar a longo prazo para não estrangular as contas públicas lá na frente e fazer uma construção de fato sustentável, né, de uma gestão que se sustenta ao longo do tempo. Por isso que é a dimensão pedagógica primeiro, porque do ponto de vista político você pode fazer uma construção até coletiva de um programa, de um planejamento, mas que ele atenda a um determinado recorte político. A gente quer construir uma questão com mais sustentabilidade ao longo prazo. E considerando que uma das expoentes lá do Sintep lá é a professora que foi, inclusive, candidata a prefeita lá, né? Que eu esqueci o nome dela. Quem é a professora que foi candidata lá pelo PT? Luciane, coisa assim. Não lembro o nome, mas ela esteve na reunião. Ela esteve, né? Então, eu queria voltar aqui no assunto que o Lorenberg puxou, que o senhor já estava falando, mas eu queria trazer mais luz a respeito, que é, você falou do planejamento, a gente entende que tem que ter planejamento, só que ele vai ter que chegar ao fim, ele vai ter que terminar, o planejamento propriamente vai ter que ser concluído em algum momento, né? A questão do concurso público, propriamente, o que nós podemos vislumbrar? O que nós podemos esperar, assim, tomara aqui para um futuro não muito distante? Tem já um calendário, porque uma coisa é planejamento financeiro, outra coisa é aquilo que está sendo apontado pelo planejamento. Tem o planejamento, mas tem que ter também o outro planejamento financeiro, né? O planejamento que vocês estão levantando, que é da estrutura, e aquilo que precisa ser feito. No caso de um concurso, precisa de planejamento financeiro e a data propriamente. O que vocês podem dizer a respeito disso? Em 25, por exemplo, é possível pelo menos começar esse processo aí para o concurso? Eu não posso prometer datas específicas, né? Mas esse ano nós vamos já fazer esse estudo mais detalhado para a proposição. O que eu tenho que responder nesse primeiro momento, juntamente com a prefeita e com o vice, é a recomposição do RGA desse ano, né, que está em 6,27. O governo do estado deu 4,18, 4,78, uma coisa parecida. Nós estamos fazendo os estudos já para ver a nossa força e até onde nós conseguimos chegar. Existe um processo do Sintep junto ao STF que nós ainda não fomos notificados, mas é uma recomposição de anos anteriores de 11%. De RGA? De RGA. Então, nós precisamos ter uma responsabilidade muito grande nesse planejamento. Então, a gente vai esperar também a notificação que vem do STF, e estamos trabalhando em cenários do RGA desse ano, que precisa depois passar pela Câmara, né? A Câmara vota no dia 18 de fevereiro. Eu perguntei porque o senhor mesmo disse, aí eu parabenizo pela franqueza do senhor de reconhecer que o salário do servidor da educação de Várzea Grande, do município de Várzea Grande, é um dos piores que há, não é, no estado e na região principalmente. E por isso que eu perguntei da urgência, né, de se ter um calendário. O senhor disse que não se tem ainda essa informação, mas que existe um trabalho que está levantando isso, né, para se definir quando que pode ser, de que forma será feito esse... O fato que existe um compromisso de daqui a pouco, quando tiver tudo às claras, conseguir já anunciar o concurso público, é isso? É isso mesmo, isso mesmo. Eu tenho um sonho, né? Eu tenho um sonho que no segundo semestre desse ano a gente já consiga ter um desenho de um planejamento um pouco mais concreto de recomposição dessas perdas, né, do salário. Tem uma pergunta aqui que eu quero fazer para o senhor. O Valdivino está perguntando para mim aqui no grupo do Zap, do Opinião, uma coisa mais ou menos nesse sentido, né? Mesma coisa a Ana Clarice. E eu vou colocar a pergunta com a minha forma de interpretar também as perguntas e colocar para o senhor aqui. O Abílio, por exemplo, agora há pouco, ele falou
como sugestão que gostaria, nessa linha da disciplina e tal, de que os professores, diretores de escola, fizessem a execução do hino nacional aos alunos, né, no começo e tal, como era antigamente. Eu peguei essa época aí, né. Algo semelhante lá, o senhor pretende colocar, aí a Flávia, e outra coisa, o país é laico, mas a maioria é católica, não é? A maioria é cristã, na verdade. Essa questão da religião, como é que é aí? Eu sou de um tempo, por exemplo, que a gente rezava, né, o Padre Nosso, lá na escola e tal. Mas como que o senhor pretende trabalhar também isso lá, junto a essa espiritualidade, religiosidade dos alunos? Bom, dentro dos nossos princípios, fundamentos e valores, nós colocamos a dimensão da espiritualidade e da fé. Agora, essa dimensão é uma dimensão intrínseca da pessoa humana. Nós não vamos fazer proselitismo religioso dentro do nosso processo educacional. O que nós queremos é abrir essa dimensão da pessoa, que é a dimensão da transcendência, que é a dimensão de alguma coisa que está além. E com isso a gente colocou a ideia de visão de futuro, né? Criar nas nossas crianças essa abertura para uma transcendência e essa visão que olha para um horizonte maior. Agora, como que a gente constrói isso no dia a dia da escola? É com a oração, é com uma leitura bíblica. Essa construção ela precisa ser feita, porque não é uma prática pela prática, ela não traz resultado. A prática ela tem que estar dentro de uma perspectiva, né? Dentro de uma ideia, dentro de um programa, para poder atender aquilo que E sobre a questão do hino, Várzea Grande já tem um costume, né? As escolas cantam um hino de Várzea Grande. Uhum. Uma vez por semana tem esse costume. Sim. Que a gente vai preservar, mas a ideia de fundo é desenvolver também essa perspectiva do cívico, né? Uhum. Desse amor pela pátria, pelo país, exatamente, pelo município. Eu vou ter que caminhar para o final, mas eu queria que o Lorenberg fizesse essa última pergunta aqui, professor, para a gente encerrar o programa. Mas muito rapidamente, secretário, no dia 22, agora, o senhor teve um encontro com o secretário de Educação do Estado, Alan Porto, que foi, me parece, sugerido pelo vice-governador, governador em exercício, naquele momento, Otaviano Pivetta. E aí a minha pergunta, qual o resultado prático para a educação escolarizada de Várzea Grande esse encontro? 1 minuto e meio para o senhor responder, que eu tenho que encerrar o programa. Bom, rapidamente, a pauta da reunião era sobre o redimensionamento, que é a política do Estado. Então, do ponto de vista prático, o que nós conseguimos? Nós já fizemos uma ampliação dos nossos espaços e já trouxemos 90 alunos que o Estado estava cuidando, que é de responsabilidade nossa, nós já assumimos. E com isso o Estado já subsidiou o município de Várzea Grande com a doação de 200 cadeiras e mesas, 4 computadores e mais uma série de instrumentos para que a gente cuidasse desses 90 alunos. E a equipe técnica da SEDUC e a nossa, da Secretaria, está fazendo um estudo que daqui a 2 meses a gente senta, de um planejamento a longo prazo, que são para 4 anos, desse redimensionamento e de ocupação de espaços de escolas estaduais, que o governo do estado constrói escolas novas e as escolas antigas poderão ser ocupadas na nossa gestão para ampliar a oferta de vagas. Importante dizer que nesse pouco tempo nós criamos 400 vagas novas nas nossas escolas com ampliação da Abdala, mas também otimização de outros espaços em outras escolas. Ótimo. Que já vai desafogar uma série de... Beleza. São Mateus, não esquece. Segunda-feira, dia 3 de fevereiro, às 8h30 da manhã, aí no São Mateus, a entrega da reforma da Escola Abdala. A Flávia Moretti, prefeita, vai estar lá, ampliação, né? Ampliação da Escola Abdala no São Mateus,
Segunda-feira a entrega, viu? Às 8h30 da manhã, a prefeita vai estar lá, Flávia Moretti, o secretário Edson Sestari também vai estar lá. Todo mundo vai estar lá, você vai estar lá prestigiando e vai fazer bom uso desse espaço público, que é um espaço primoroso, abençoado, que é para ensinar as nossas crianças, não é? Padre, obrigado. Secretário, obrigado. Doutor, obrigado. Professor, obrigado. Secretário, obrigado. Edson Sestari, e esse espaço continua a postos para bem informar. Muito agradecido por esse papo descontraído, confortável, mas também de muita profundidade política. Acho Obrigado. muito interessante. Obrigado também a Estela Rocha, não, é Costa, né? Estela, que é assessora de imprensa, obrigado também. Está ali filmando, não sei porque acho que está meio filmando. A Estela deu uma força para a gente também aqui, está lá na assessoria de comunicação. Lorenberg, segunda-feira, né? Até segunda-feira. Bom final de semana para você. Para todos nós. Se cuida, leia bastante. Lorenberg não para de ler, fica o tempo todo lendo, até bula ele fica lendo o tempo todo na casa dele, lá que ele me fala. E você se cuida. Se for tornar algum aí, não vai dirigir com parcimônia, tudo de boa, que Deus, o zeloso guardador, cuide bem de você por onde você for. Fica bem, fica com Deus também.